O Evangelho é o conteúdo central de toda a Escritura Sagrada, a base de toda a vida cristã e o fundamento de toda a missão da Igreja no mundo. Mas o que é de fato o Evangelho? Essa pergunta se torna necessária, uma vez que nosso mundo tem sido marcado por falsos evangelhos e que, por consequência, tem gerado falsas igrejas, falsas lideranças e falsas vidas cristãs. Por causa desse outro evangelho, como disse o apóstolo Paulo na sua epístola aos Gálatas, a mensagem do genuíno evangelho tem sido substituída por pseudos-evangelhos que enganam, Deturpam e maculam as boas notícias da palavra de Deus. Diante desse cenário, a Igreja de Jesus, comprometida com a verdade da cruz, tem se levantado como arauto do Evangelho nesta geração, para resgatar e defender a mensagem do plano redentor de Deus para a humanidade. É nessa visão que temos sido conclamados pelo lema, o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. O Evangelho é a expressão viva do plano eterno que Deus estabeleceu desde a eternidade, que chamamos de plano da redenção. Plano este, feito pelo Conselho da Trindade antes que o mundo fosse criado, no qual o Pai planejaria e deliberaria a salvação. O Filho executaria, vindo ao mundo fazendo-se carne, tornando-se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E o Espírito Santo aplicaria em nós a obra da redenção. Essa obra de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, traçada na eternidade, foi executada no tempo e há de se consumar no dia final, quando Jesus virá em glória para buscar a sua igreja. É esse plano bendito que a Bíblia chama de Evangelho, a comunicação das boas novas da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos nos relembra que nossa mensagem tem que ser bíblica e cristocêntrica. A cruz de Cristo, o discipulado sacrificial, o novo nascimento, o arrependimento, a conversão do pecador e a fé que conduz às boas obras. Ao longo deste último ano, nós, como Assembleia de Deus Templo Central em Fortaleza, temos buscado conhecer, viver e pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Foram inúmeras ministrações nos cultos na sede e congregações sobre o tema do Evangelho, eventos realizados por cada um dos nossos ministérios específicos, crianças, adolescentes, juventude, mulheres, casais, trabalhos de oração, tanto no tradicional círculo de oração, mas nas orações para obreiros, consagrações matinais, sala virtual de oração e vigílias, nossos cursos e formações, como nosso treinamento para pastores e líderes, ESLIC, Escola de Liderança Cristã, e NDL, Núcleo de Desenvolvimento de Líderes, publicações, como nosso Pão Diário, nossos encontros nos grupos de vida, estudando as lições sobre o assunto, com podcasts e outros recursos, atividades evangelísticas, como as cruzadas setoriais dos ministérios específicos, o Nordeste para Cristo, missões transculturais nos 5 continentes do mundo, ações sociais com os projetos do Instituto Restaurar. E tudo isso com a intenção de conhecermos ainda mais o Evangelho da Graça de Deus, vivenciá-lo no nosso dia a dia e pregá-lo para todas as pessoas em todos os lugares. Chegamos assim à Escola Bíblica de Obreiros 2024 da AD Templo Central em Fortaleza, com o objetivo de continuarmos a aprender e sermos transformados pelo Evangelho de Jesus, e assim seguirmos nossa missão de fazer discípulos e conduzi-los a amar, acolher e servir. Seja bem-vindo à EBO 2024. Eu quero convidar meu companheiro, pastor João Gonçalves, para vir até aqui. Pastor João Gonçalves, presidente da nossa convenção, e ele ama pregar a palavra de Deus. E quando eu o convidei, ele disse: aceito. É igual o que eu faço com ele quando ele me convida lá, né? E pastor João estará pregando na temática Nossa Fidelidade à Proclamação e Vivência do Evangelho. Pastor João, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor.
Amados, eu tenho motivos diversos para estar muito feliz aqui desta noite, tomando parte do culto, nesta celebração de 100 anos de nossa Assembleia de Deus em nosso estado. Um dos motivos é que eu estou servindo a Deus desde 1967. E membro da Assembleia de Deus há mais de 50 anos. E, portanto, desde menino que eu estou trilhando o caminho e sempre assembleiando, servindo a Deus com muita disposição. Outro motivo, amados, é o convite que recebo para fazer uma ministração da palavra, e o faço com muita gratidão a Deus. Eu tenho muita felicidade em poder dizer algo da parte de Deus. Eu sei que não alcancei a condição de um pregador como tantos, mas a minha felicidade é intensa em poder fazer algo para o reino de Deus, falando da sua santa e bendita palavra. Fico feliz pelo convite feito pelo nosso amado pastor. Também é felicidade para mim receber a biografia do pastor Bastos. Quero também registrar, embora que rapidamente, pois o tempo não permite. Pastor Bastos foi um grande abençoador da minha vida, um grande amigo, e Deus usou o pastor Bastos muitas vezes para mim, em muitas modalidades. Aconselhamento pessoal, oportunidades que ele também abriu para mim, e ainda, no sentido profético, muitas vezes eu sonhei com o pastor Bastos me transmitindo uma palavra, alguma orientação, e no dia seguinte, ou alguns dias depois, acontecia exatamente igual. Deus falou comigo muitas vezes em sonhos através da pessoa do pastor Bastos. Então, refletir sobre a sua vida para mim, uma recordação que me traz uma alegria muito profunda. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Também, amados, poder estar aqui de pé depois de passar 60 dias pregando na cadeira de rodas, eu também fico feliz em poder estar aqui ministrando a palavra e ter a minha liberdade de me deslocar, independente da cadeira, inclusive até o bastão eu já abandonei, não é? Eu sei que é uma coisa muito comum a gente caminhar. Agora, é comum não para quem passou um tempão sem poder andar. Para mim, que passei um tempão assim, eu me sinto realmente muito feliz, agradecido a Deus, e quero agradecer as orações. Mas, amados, nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos buscar o bom entendimento. Nós vamos ler a palavra do Senhor na segunda epístola universal de Pedro, no capítulo de número 1, e os versos 16, 17 e 18. Glórias ao nome do Senhor. A palavra do Senhor, no presente texto, através do santo apóstolo do Senhor, nos diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da sua magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando com ele no Monte Santo. Bendito é o nome do Senhor. Amados, falando da palavra de Deus, o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo, considerando que temos que verdadeiramente ter
a fidelidade em transmitir a mensagem do Evangelho no seu sentido real. Nós não podemos falsificar a palavra de Deus. E eu devo lembrar que o apóstolo Paulo, ainda no primeiro século, ele faz a denúncia contra aqueles que falsificavam a palavra de Deus ou se utilizavam do Evangelho para outras finalidades que não a finalidade do reino de Deus. E o apóstolo chega a dizer que eles são inimigos da cruz de Cristo e o fim deles é a perdição. De modo que nós precisamos verdadeiramente ter a convicção plena. É muito interessante o livro produzido pelo amado pastor Antônio José, é interessantíssimo. Eu vou comprar eu vou levar, eu preciso entender ainda melhor o que eu gosto de buscar compreender, porque o Evangelho que nós devemos conhecer, amados, me permita, meu amado pastor, falar um pouquinho do Evangelho que verdadeiramente nós precisamos conhecer. O apóstolo Pedro, ele dá o testemunho, ele fala acerca de Cristo, da sua vinda e do seu poder, não seguindo fábulas artificialmente compostas, mas ele transmite aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele experimentou. Na verdade, nós não tivemos a oportunidade, como Pedro e os demais apóstolos, de ter Jesus na sua forma física entre nós. Porém, a experiência vivida com Cristo, ela é tão real quanto aconteceu aos apóstolos. Lembrando que o apóstolo Paulo também não viveu com Cristo no sentido físico como os demais apóstolos, mas a convicção dele não era menor. E ele fala para outros irmãos, inclusive ele se inclui, e também nos alcança a boa palavra do apóstolo Paulo. Nós éramos jambuzeiros bravos, mas nós fomos enxertados na videira. Glórias ao nome do Senhor. Na verdade, estamos em Cristo, Ele está em nós, até porque nós fomos imergidos nele. Paulo fala do batismo em Cristo, e eu fico pensando que quando Paulo fala aos irmãos colossenses acerca do batismo em Cristo, ele não está falando exatamente do ritual, do batismo onde a pessoa mergulha na água. Ele está falando do mergulho em Cristo. Tanto é que, posteriormente, ele diz, se alguém está em Cristo, glórias ao nome do Senhor. Então, é a nossa imersão nele, é ele em nós também. Então, a nossa experiência de conhecimento do Evangelho é mais do que o seu sentido intelectual, é mais do que ouvir, é mais do que ler, é ter Cristo em nós, é estar nele. E esta é a condição única para sermos frutíferos. Jesus falou que se alguém está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Bendito é o nome do Senhor. E também avisa que sem ele ou fora dele, nada, ninguém pode fazer. Bendito é o nome do Senhor. Mas, amados, o Evangelho de Cristo, o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glórias ao nome do Senhor. Eu tenho pensado e considerado que o Evangelho é singular. É a mensagem única capaz de remir o homem perdido e transformá-lo numa nova criatura. É a única mensagem salvífica, é a única mensagem que é capaz de trazer Deus para dentro do ser humano e colocar o ser humano dentro do reino dos céus. Não há outra mensagem, não há outra pregação, não há outro ensinamento, não há outro pensamento que possa fazer o milagre de colocar Deus, o Deus eterno, dentro do ser humano e colocar esse ser humano dentro do reino dos céus. Só o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu sou maravilhado com o Evangelho de Cristo, até por considerar que ele é a história mais linda que se pode contar no universo. O ser divino que se fez homem,
que se humanizou, que voluntariamente morreu para nos dar a vida eterna. Glórias ao nome do Senhor. Eu fico pensando e continuo pensando. Ora, o ser divino se revestiu da mortalidade, para me revestir da imortalidade. Gente, é demais para nós. Essa é uma história única. É a história, digo outra vez, mais linda que se pode contar no universo. Não há igual, não há semelhante. É a história do amor de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Como já foi lembrado nesta noite pelo nosso amado pastor, é o cumprimento do conselho da presciência divina na eternidade. Glórias ao nome do Senhor Jesus, pelo santo evangelho que Ele mesmo trouxe a este mundo para que a humanidade fosse remida pelo seu sangue derramado na cruz. Vamos continuar pensando. João 8, 31, 32 e 36, amados. Eu fico maravilhado com as palavras de Jesus. Jesus está evangelizando, porque Jesus era um pregador indo e voltando. A Bíblia conta que ele ia da Judéia para a Galileia, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino enquanto caminhava. Quando ele voltava fazendo a mesma coisa. Então, o Senhor, aqui no capítulo 8 de João, temos a informação de que ele fez a pregação e uma quantidade interessante de judeus creram nele. Ouçam o que ele diz para aqueles. Começa ali o discipulado, né? Ele diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho é esta palavra que liberta. O Evangelho é este poder que transforma. O Evangelho é a verdade divina que nos santifica também. Glórias ao nome poderoso do Senhor Jesus. Amados, vamos também conferir o que nos fala João no capítulo 1 de sua primeira epístola, versos 1, 2 e 3. Se fosse possível a projeção aqui, ficaria tão bom, mas vamos ver. Nos diz assim o apóstolo João. O apóstolo João, ele está na mesma sintonia do apóstolo Pedro, no que diz respeito à experiência vivida com o Senhor Jesus. Ele começa a sua epístola dizendo: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta a nós, e vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. O apóstolo João também, à semelhança de Pedro, diz: nós mesmos vimos a sua majestade. João diz: nós tocamos da palavra da vida. Nós não estávamos lá no Monte da Transfiguração. Não vimos Jesus mudando de figura da nossa presença, mas ele veio a nós e mudou as nossas vidas. Glórias ao nome do Senhor. A nossa convicção, ela é tão real como a convicção dos apóstolos. Ninguém pode pregar o Evangelho no seu sentido real se não houver experimentado o milagre da regeneração. Fico pensando por quê? Porque os anjos não podem pregar o Evangelho. Porque os anjos não têm este privilégio, não foram constituídos para fazer o que nós fazemos. Tiago 1:18 diz assim: ele que por sua vontade nos gerou pela palavra da verdade e nos deu a primazia diante das demais criaturas. Primazia.
Privilégio. Inclusive o privilégio de pregar o evangelho. Anjos não pregam. E por que não pregam? Eu fico pensando assim, porque quem pode pregar o evangelho da redenção é quem foi remido pelo sangue de Cristo. E os anjos não foram. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos coríntios, no capítulo 5 e no verso 18, ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes impondo os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, ele deu o ministério da reconciliação exatamente às pessoas a quem ele salvou, a quem ele reconciliou, a quem ele remiu com o seu sangue. Então, somente os remidos pelo sangue de Cristo podem verdadeiramente, realmente, legitimamente transmitir a mensagem do evangelho. O apóstolo Pedro também diz: se alguém falar, fale conforme os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus não vão estar na vida, no coração, na mente de quem não é habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em quem não é convertido, porque a presença habitadora dele é a prova de que nós somos filhos de Deus. E somente quem nasceu de novo pode ser filho de Deus. Aí me deixem perguntar: onde estão os filhos de Deus que podem ser agradecidos? Louvem ao Senhor, porque o Espírito Santo está aí, aqui no meio de nós. Ele habita no nosso ser, glória, e nos faz participantes da natureza divina. E este é um privilégio singular, sem tamanho, inefável. A mente humana não pode descrever a grandeza deste privilégio, desta riqueza que o Senhor nos dá. Glórias ao nome poderoso do Senhor nosso Deus. Amados, a nossa fidelidade com a pregação do evangelho, nós não podemos inventar um evangelho, nós não podemos vulgarizar o evangelho, nós somos embaixadores do reino de Deus. Também Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda epístola 5 e 20, nós fomos constituídos embaixadores. Então, o embaixador, ele representa a sua nação e ele tem que fazê-lo legitimamente. Ele tem que representar no sentido real, verdadeiro. Ele não pode transmitir algo que não seja correspondente à verdade de sua nação. Nós somos, então, embaixadores do reino de Deus aqui na terra e nós temos que ser fiéis ao entendimento bíblico, palavra de Cristo, que nós somos concessionários do reino de Deus. O Senhor, ele disse na conclusão da parábola dos lavradores maus, ele disse: portanto, o reino de Deus é tirado de vós e dado a outro povo, que a seu tempo dará os seus devidos frutos. Então, a concessão do reino dos céus foi tirada de Israel e foi dada à igreja. Por que Israel perdeu a concessão do reino? Porque não fez aquilo que tinha que fazer. Então, se eu deixo de fazer o que tenho que fazer, eu também individualmente, pessoalmente, vou perder a concessão do reino de Deus. A igreja, ela vai prosseguir, porque a igreja é o último povo. O reino de Deus não vai mais passar a ninguém. Agora, cada pessoa, no sentido individual, que deixar de cumprir as responsabilidades do reino, vai ficando fora do reino. Amado, não fique fora do reino, seja fiel ao reino, permaneça dentro do reino, glórias ao nome do Senhor. Não vulgarize a mensagem do evangelho, porque se você fizer isso, você vai perder a concessão do reino dos céus que já foi entregue a você. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, segundo aos Coríntios 4 e 5, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Paulo,
que era um homem tão sábio, que conhecia as culturas profundamente, as culturas principais de sua época, que sabia quase tudo do Pentateuco, ele podia até inventar uma pregação, ele podia até inventar uma mensagem, mas ele é tão criterioso que quando ele dá um conselho da visão pessoal, ele diz, digo eu, não Senhor, mas quando de fato ele está escrevendo na inspiração, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não atrai para si a glória, ele não atrai para si a sabedoria, ele não atrai para si a verdadeira orientação ao povo de Deus. Não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Ele e os demais apóstolos, se nós observamos, pregando a Cristo, eles transmitiram a mensagem na certeza da divindade de Cristo. O apóstolo Paulo, ele sempre trazia aos seus ouvintes a informação de que Jesus é o ser divino. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por intermédio dele. Ele também diz, ele subsistia na eternidade em forma de Deus, porém não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, recebeu a forma humana, e achado na forma humana foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Eles pregaram a Jesus Cristo na realidade de sua encarnação, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E nós também recebemos de sua plenitude, e graça por graça. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram-nos por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho do homem que está no seio do Pai, este nos fez conhecê-lo. O autor dos Hebreus também ele fala desta deidade. Ele diz o seguinte, entre muitas outras afirmações, ele diz que Jesus, ele sustentava todas as coisas pela palavra do seu poder, mas ele veio e por si mesmo consumou a nossa salvação, subiu ao céu e assentou-se à destra do trono do Pai. Glória! Amados, eu fico impressionado como o autor aos Hebreus descreve a pessoa de Cristo na sua deidade. Ele chega a dizer que Jesus é mais precioso do que os céus. É mais precioso do que os céus. Aí, amado pastor Antônio José, eu fiquei pensando, como Jesus, como é isso? Como pode se entender mais precioso do que os céus? Aí eu fiquei meditando assim, o contentor e o conteúdo. O que é mais importante aqui? O copo ou a água? A taça ou a água? Com certeza a água. Então isso ilustra. O céu é o contentor. Jesus é o conteúdo. O autor dos Hebreus viu assim e escreveu, ele é mais precioso do que os céus. Você entende? Levanta a mão e oferece aí uma adoração a Cristo. Aleluia, bendito é o precioso nome do Senhor. Amados, eles proclamaram a Cristo na autoridade de seu ministério. Como é preciosa a mensagem transmitida por Pedro em Cesareia, na casa do centurião. Ele poderia até ter feito ali uma exibição, até pela forma com que foi recebido honrosamente, mas não, Pedro, com muita simplicidade, depois de rejeitar aquela adoração, ele diz assim, a mensagem já é conhecida de vocês.
Diz respeito a Jesus de Nazaré. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele andou fazendo bem, curando e libertando os oprimidos do diabo. Acerca dele os profetas já haviam anunciado. Quem crê nele tem a redenção de seus pecados. Ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Então Pedro continua falando assim de Jesus. E o Espírito Santo é derramado e batiza uma multidão ali. O centurião, os soldados, os familiares, e começou o avivamento pentecostal no mundo gentil. Glórias ao nome do Senhor. Evangelho, evangelho genuíno, evangelho real, proclamado com fidelidade, sem exaltação pessoal, sem a vanglória, sem invenção. Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eles pregaram a Jesus Cristo na eficácia do seu sacrifício através de sua morte voluntária. O caráter voluntário da morte de Cristo. Que bom que vamos celebrar Santa Ceia logo mais. E é muito interessante considerar a eficácia da morte de Cristo e também o seu caráter voluntário. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém tira a minha vida de mim, sou eu que voluntariamente a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. A morte do Senhor Jesus é tão eficaz que a Bíblia declara que o Senhor, pelo sacrifício do seu corpo, no derramamento de seu sangue, ele aniquilou o diabo que tinha o império da morte. Logo temos a afirmação de que ele aniquilou o pecado, ele aniquilou a morte. E é maravilhoso, amados, compreender que o Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, esta é uma mensagem do Evangelho proclamada pelos apóstolos. Paulo, pode-se dizer, é até repetitivo em falar desta eficácia do sacrifício de Cristo, até para reconciliar toda a criação, não só os seres humanos, mas toda a criação, tudo que está no céu, na terra. O Senhor pode reconciliar por conta ou em consequência de sua morte voluntária. Agora, chegando mais perto de nós, amados, considerar que Jesus, pelo seu sacrifício, derrotou o diabo, derrotou a morte, aniquilou o pecado. Vamos entender, ele fez tudo isso para nos dar vitórias. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre o diabo. O Senhor nos deu a vida eterna. O Senhor nos deu a vida eterna. O Senhor nos deu a vida eterna. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Amados, os apóstolos, insistiram na pregação do Evangelho, apresentando o caráter definitivo da ressurreição de Jesus. Vocês sabem que Paulo, ele foi desprezado na sua pregação na cidade de Atenas, no Areópago, quando falou sobre a ressurreição. Ele afirma que Jesus, ele foi constituído juiz de todos, e isso estava provado em consequência de sua ressurreição. Então, os filósofos, ouvindo isso, saíram dizendo: acerca destas coisas te ouviremos outra vez. Mas o apóstolo, ele é insistente em suas epístolas em falar sobre a ressurreição de Jesus. E o apóstolo João, ele diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Glórias ao nome do Senhor. Pensando aqui um minuto, Jesus é o primogênito dentre os mortos, por quê? Porque ele é o único que, havendo morrido, ressuscitou em caráter definitivo. As demais pessoas que morreram e ressuscitaram, morreram outra vez. Jesus, porém, se levanta da sepultura, imortal, incorruptível. Glória, glória.
E mais, ele recebe a glorificação, e ainda mais, ele recebe a exaltação soberana. E a sua ressurreição se constituiu no padrão da ressurreição de todos os santos. Glória! Aqueles que dormem em Cristo se levantarão da sepultura, revestidos da imortalidade, revestidos da incorruptibilidade, glorificados, receberão a semelhança de Cristo. Não receberão a exaltação soberana, mas terão o direito de se assentar no trono de Cristo. Cristo disse: aquele que vencer, conceder-lhe-ei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me no trono de meu Pai. Os apóstolos, eles pregaram a Jesus Cristo na glória de sua ascensão. O autor aos Hebreus, deixe-me repetir, faz a informação de que ele, havendo por si mesmo consumado a nossa redenção, subiu ao céu e assentou-se à destra da majestade. E os cristãos não têm dúvidas. Jesus subiu ao céu. Agora, precisamos entender que ele é o único. Porque ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Lá em Jerusalém há uma mesquita muçulmana que há uma pegada, um rasto, a marca de um pé humano, protegido por uma vidraça, e você tem a permissão para colocar a mão ali e tatear. E o que eles falam? Que foi Maomé, quando deu a sua largada para subir ao céu, o seu rastro ficou marcado na pedra. Mas a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz: porque ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Glórias ao nome do Senhor, do Senhor, do Senhor Jesus. E ele, chegando ao céu, assentando-se à direita do Pai, ele recebeu a exaltação soberana, ele foi glorificado. Se constituiu na plenitude da divindade, no sentido materializado. E Paulo descreve assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E diz também: pelo que Deus o exaltou soberanamente, deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o Cristo, isso aqui é o Evangelho. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Eles pregavam a Cristo na esperança da sua vinda. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua segunda epístola, no capítulo 3, ele fala que este céu, esta terra que nós vemos, vão ser derretidos. Tudo vai passar num grande estrondo. Depois que ele fala dessa visão que ele recebe de Deus sobre o fim da terra e dos céus que nós podemos contemplar, ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra. Paulo diz: aguardando a bem-aventurada esperança. E, enfim, todos os apóstolos que produziram epístolas,
eles focam nesta esperança da volta do Senhor. E claro, aqueles que não produziram epístola, mas em suas pregações, com toda certeza, eles falaram que o Senhor haveria de voltar para remir a sua igreja, galardoando assim o povo santo. Eles pregaram a Jesus Cristo na veracidade do seu julgamento, juiz de todos, juiz dos vivos e dos mortos. Não há outro juiz assim. Jesus é um juiz tão poderoso que os mortos vão ser ressuscitados para serem julgados por ele. Já pensaram? O juiz que tem poder para ressuscitar o réu, para executar o julgamento, é Cristo. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Poderoso é o nome do Senhor nosso Deus. Amado, isso aqui é a fidelidade à pregação do Evangelho. Nós não podemos esconder a verdade horripilante do Evangelho. O Evangelho tem a sua verdade de glória, tem a sua verdade de transformação, a sua verdade de céu, mas tem a sua verdade de lago de fogo, de inferno, tem a verdade da punição que está estabelecida para os ímpios. Precisamos ser fiéis ao Evangelho. Não podemos esconder. João Batista não escondeu. João Batista, ele diz, o Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou em suas mãos, e quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Porém, quem não tem o Filho não tem a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Eles pregaram a Jesus Cristo na eternidade do seu reino. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele reina. Ele reina. E vai chegar o dia que ele vai estabelecer o seu reino literalmente aqui neste mundo. E depois do governo milenial, ele vai estabelecer o estado eterno. No novo céu, nova terra, onde o mar deixou de existir, a morte também já não existirá. Um novo universo, que não precisa de sol, de lua, nem de estrelas, e de nenhuma outra forma de iluminação, porque ele é o rei, mas também é a lâmpada de brilho universal, que vai clarear o novo universo que ele vai criar. Glória. Aleluia. Pode parecer loucura, mas é a verdade do Evangelho. Paulo sabia que os filósofos de sua época o consideravam louco. Mas ele dizia, graças a Deus, que quis nos salvar pela loucura da pregação. E avisa, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Que nos chamem de loucos, mas sejamos verdadeiros com a crença, com a pregação do Evangelho. Amados, eu estou aqui observando o tempo, eu ainda tenho aqui um pouquinho, e vamos lembrar que o Evangelho, que precisamos sim conhecer, precisamos pregar de forma veraz, também nós precisamos viver. Com toda certeza, o amado pastor explica essa necessidade e possibilidade de forma muito bem detalhada. Mas deixa eu dizer aqui, em alguns segundos, o Evangelho que nós precisamos viver. Segundo aos Coríntios 5:15, ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam mais para si, mas vivam para ele que por eles morreu e ressuscitou. Então, os salvos por Cristo
podem e devem viver para Ele, não vivendo mais para si, mas vivendo para Ele que morreu, ressuscitou e, claro, nos salvou. Colossenses 2:6, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Existe aí um contingente enorme de pessoas se declarando filhos de Deus, e com tantas declarações fortes, usando a Bíblia, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas com uma conduta de filho do diabo. Isso não vale, gente. Isso não resolve. Não resolve. O apóstolo João também escreve no capítulo de número 2 e no verso 6 que devemos andar como Cristo andou. Se nós estamos em Cristo, se Cristo está em nós, devemos andar como Ele andou. Paulo escreve, Romanos 8:1, Gálatas 5:16, que não devemos andar segundo a orientação da natureza carnal, mas devemos andar segundo o Espírito. Glórias ao nome do Senhor. Oh, coisa maravilhosa! 2 Pedro 1:3 e 4, o Senhor nos deu tudo o que precisamos para uma vida piedosa. E aí explica, Ele nos libertou da corrupção que destrói no mundo e nos fez participantes da natureza divina. Olha aí, gente, que riqueza inefável, incalculável. O Espírito Santo que habita em nós, Ele nos faz participantes da natureza de Deus. A natureza de Deus é pecaminosa? Com certeza não. A natureza de Deus é desobediente? Com certeza não. A natureza de Deus é impura? Com certeza não. É santa, 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 santa. Pastor, o senhor está errado. É só 3 vezes, é você que pensa. E por que Isaías escreveu 3 vezes? Ele desmaiou, gente, ele não pôde continuar ouvindo, ele desmaiou, mas pode ter certeza que do outro lado do Rio Azul, lá os anjos estão, os serafins ainda estão dizendo, é santo, 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 e daqui a pouco nós vamos chegar lá, e também vamos dizer, é santo, santo, santo. Glória, poderoso é o nome do Senhor, poderoso é o nome do Senhor, nosso Deus. Gálatas 5:25, Gálatas 2:20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Segundo aos Coríntios 5:17, assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória. O meu tempo está terminando aqui. Mas eu estou muito feliz. Meu pastor, eu quero fazer uma oração. Amados, por favor. Glória. O Evangelho de Cristo me transformou. O Evangelho de Cristo transformou a cada um de vocês. O Evangelho de Cristo nos trouxe vida. Cristo, o ser divino que se fez homem. Glórias a Deus. João diz que o mundo não nos reconhece assim, porque também não reconheceu a Ele. Mas isso não importa. O céu nos reconhece. E o nosso nome está escrito no livro da vida.
E lá na circunscrição, onde o diabo ainda tem o seu domínio, certamente lá, o lugar que antes nós ocupávamos, deve estar escrito assim: ele foi transferido para o outro reino. Paulo diz que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós somos do reino de Deus. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Você pode levantar assim as mãos aos céus? Alguns segundos de adoração intensa. Pai, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, pelo teu povo reunido, pela tua presença. Te agradeço, Senhor, pela alegria que o Senhor tem derramado no coração de cada pessoa que te ama. Obrigado, Senhor, pelo evangelho da redenção. Obrigado, Senhor, pelo perdão de nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela purificação. Obrigado, Senhor, pela adoção de filhos, pelo nome escrito no livro da vida, pela esperança do céu e a certeza da herança incorruptível. Aleluia! Pai, nós te agradecemos pelos 110 anos do teu evangelho na nossa terra cearense. E te pedimos, Senhor, que aumentes a chama. Faz de cada um de nós, Senhor, uma lâmpada que aquece, uma lâmpada que clareia. Queremos continuar na propagação do teu evangelho, o evangelho da verdade, sem mitigar, sem afrouxar, sem modificar, Senhor, mas com toda a veracidade do teu reino, da tua palavra. Dá-nos autoridade, Senhor, para transmitir a tua vontade. Pai, nos dá a tua bênção. Te pedimos, te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. O povo do Senhor diz amém.